Oi, gente. Está começando mais um Aqui Você Pode Fadu. Vou começar me apresentando. Meu nome é Emily, sou do primeiro D do ensino médio. Vou me apresentar aqui, eu sou a Victoria do primeiro ano D. Estamos aqui agora com o Júlio. Eu quero saber, você pode apresentar um pouquinho sobre a sua história para a gente? Claro, boa tarde para todos. Meu nome é Júlio, eu sou diretor aqui da Escola Desfadu. Eu iniciei aqui na direção dessa escola em 2021, comecinho de 2021. Essa escola ainda era uma escola regular, e aí, sob a minha gestão, a gente transformou a escola, ingressamos no programa PEI, né, Programa de Ensino Integral, que visa não só mais tempo na escola do estudante, mas visa a formação integral do estudante, uma formação voltada para a cidadania. Então, as coisas que a gente faz aqui são todas voltadas para essa ideia de interação do estudante com a sociedade. Vou começar a fazer uma pergunta. O que te levou a ter esse cargo de diretor da escola? É uma carreira, né? Então, minha primeira formação é em artes cênicas, eu sou ator, sou contador de histórias, e aí depois iniciei no estado sendo professor de arte, fiquei muitos anos como professor em sala de aula, e aí a carreira foi se desenvolvendo, fiz pedagogia, fiz também mestrado em letras, né? E aí minha carreira foi se desenvolvendo e cheguei a ser diretor, né? Não foi uma coisa muito planejada, ela foi acontecendo, mas eu me sinto muito feliz e muito honrado em trabalhar e tento no dia a dia fazer o melhor, né? Então, essa ideia de trazer o PEI para cá, depois também a ideia de trazermos aqui os cursos Novotec para a escola, a gente acreditando que esses cursos o estudante pode sair daqui já com o curso técnico, mais preparado para o mercado de trabalho. Então, é um desenvolvimento dia a dia. E o que me levou foi, né, essa paixão de fazer as coisas, né? E onde é que você mora? Bom, eu moro no município de Santo André, no vilarejo histórico de Paranapiacaba. É um vilarejo que foi construído pelos ingleses para dar suporte para a construção da ferrovia no século XIX, que transportava o café do interior de São Paulo para o Porto de Santos e dali para a Europa. A época do Brasil, do ciclo econômico do café, né? É um vilarejo histórico, muito bonito, todo no estilo inglês, vitoriano, no meio da Mata Atlântica, um lugar muito bonito. Distante aqui da escola, 35 quilômetros. Então, eu faço essa viagem de 70 quilômetros por dia, entre ida e vinda. Mas para mim é pertinho, é pela rodovia de Tibiriçá, para mim, bem pertinho. Com o cargo que o senhor tem, você é bem respeitado pelos outros? Ah, penso que sim. Tem um lado bom e um lado ruim. Assim, o cargo de diretor de escola, ele dentro da instituição, né, dentro da escola, é o maior cargo que tem, né? Eu não me deixo confiar muito nessa ideia de ser o superior, né? Na verdade, para mim, todas as pessoas são iguais, revestidas da mesma humanidade. Nós simplesmente ocupamos funções diferentes na escola. Então, essa hierarquia, ela se dá só por conta do cargo e não por conta da pessoa. Então, para mim, o estudante, o professor, o merendeiro, a faxineira, todos nós somos revestidos dessa humanidade e é isso que vale. E na vida profissional, ela se transforma, né? A vida é muito dinâmica, a vida vai se transformando no dia a dia. Então, hoje a gente ocupa essa função de diretor, amanhã pode ser que as coisas se modifiquem, né? E aí, então, o mais importante é o respeito humano. Claro que a gente tem que primar pela hierarquia, né, que existe dentro de uma escola para as coisas funcionarem, né? Quando o senhor era criança, qual era o seu projeto de vida, o seu sonho? Olha, quando eu era criança, né, já faz algum tempinho, né, já tenho 53 anos, nasci em 1970, o mundo era outro mundo, né? Então a gente não pensava muito nisso, né? Eu, quando criança, gostava bastante de abrir rádio, desmontar relógio, gostava bastante dessas coisas de montar e desmontar, mas não pensava muito numa profissão, né? E aí, eu venho de uma família de professores, né?
Então, meus irmãos todos são professores, minha mãe é professora, meu pai foi ferramenteiro, trabalhando na indústria durante muitos anos. Depois, meu pai mudou de carreira, virou corretor de imóveis. E eu, antes de trabalhar na educação, trabalhei em muitas outras coisas, né? Fui guia de turismo, fui gerente de agência de turismo, fui corretor de imóveis também junto com meu pai, na empresa dele. E depois, fazendo artes cênicas, que as artes sempre foi uma paixão que sempre me acompanhou, né? As artes, a literatura, a música, o teatro, a dança, são paixões que me acompanham, como também a questão da política. Eu não desenvolvo nenhuma função política, não participo de nenhum partido político, mas a ideia de discutir políticas públicas sempre me agradou muito, né? E aí fui fazer a faculdade de teatro e as coisas foram acontecendo, né? Eu virei professor e hoje estou ocupando aqui a função de diretor dessa escola. Você é formado em educação artística, não podemos falar um pouquinho sobre... Sou formado em artes, né? Sou formado em artes cênicas, é a minha primeira formação. Como eu troquei de faculdade no meio do curso, então eu tive que fazer muitas matérias de adaptação, né, para outra faculdade que fui. Então, quando terminei a faculdade, eu tinha carga horária tanto para ter o diploma titulado em artes cênicas, como também em artes visuais, né? Então, eu tenho dupla titulação em arte, tanto em artes cênicas como artes visuais. E estudando, né, teatro, eu comecei a entrar em contato com a literatura dos viajantes, as primeiras peças de teatro que aconteceram no Brasil, essa é a cultura baseada nas peças de teatro baseadas principalmente em Gil Vicente, na época, né, do descobrimento, das grandes navegações. E aí descobri que nas naus portuguesas os marinheiros faziam teatro, e aí essa aproximação cultural entre os povos que já habitavam aqui, os povos originários aqui desse território, a primeira aproximação com os europeus se deu através dessa ideia lúdica das artes, né? Esses povos originários são, né? Povos que têm muita música, muita dança, e aí os jesuítas entenderam que talvez a aproximação cultural fosse muito bacana através dessas linguagens artísticas. E aí o padre José de Anchieta começou a escrever peças de teatro em língua indígena, né, para os índios ensinarem. E escreveu 16 peças. E eu, na época, então, achei que seria um bom tema para estudar, porque existia pouca coisa falando sobre isso. E aí eu fui estudar o início do teatro no Brasil, essas peças de teatro do padre José de Anchieta, a cultura indígena, essa aproximação cultural. E aí acabei fazendo o mestrado em Letras e Literatura Brasileira, mas com esse enfoque no teatro brasileiro, no início do teatro no Brasil, que foi o teatro anchietano, essas 16 peças. O cargo de diretor é difícil de se lidar? É muito difícil. É muito difícil, que a gente tem que lidar com muitas coisas, né? A gente tem que lidar com as pessoas, a gente tem que lidar com os profissionais, a gente tem que lidar com toda a parte administrativa da escola, a parte financeira, a gente tem que sempre orientar as nossas equipes. Então é muito difícil. Gasta-se um bom tempo, às vezes as coisas não acontecem como a gente espera, e aí a gente tem que entender que cada coisa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu jeito de ser. Então é necessária muita resiliência para que a gente possa desenvolver essa função. Pode continuar. Quero agradecer a oportunidade aqui, né, que vocês estão me dando, né, de estar participando dessa entrevista com vocês. É um trabalho muito bacana, muito legal mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Uma pergunta, se tem filhos, a cidade onde você veio,
Sim. Eu tenho filhos, né? Tenho 2 filhos, tenho um filho com 18 anos, uma filha com 15, sou casado já há muito tempo, né? Quase 30 anos de casado, e venho da cidade de São Paulo, né? Eu moro em Santo André, no Paranapiacaba, né? Vila de Paranapiacaba, mas eu venho de São Paulo. Eu fui criado, nasci em São Miguel Paulista, fui criado no bairro do Itaim Paulista. Meus pais ainda moram nesse bairro, são vivos, moram nesse bairro. Meus irmãos, sou o terceiro filho de uma família de 4 filhos. E fui criado no bairro do Itaim Paulista. E, né, quando eu trabalhei como guia de turismo, conheci Paranapiacaba, me apaixonei, um lugar que para mim é maravilhoso, esplêndido pela natureza, pela história, pela arquitetura. E aí, durante muitos anos, sempre visitei Paranapiacaba. E em 98, quando eu tive a oportunidade de mudar para lá, e aí, então, não perdi essa oportunidade e virei morador lá de Santo André. Algum aluno já desrespeitou o seu cargo, ou o senhor, assim, pode ter alguma discriminação? Sim, a gente sempre encontra pessoas, né, que por um motivo ou por outro, né, usam de uma linguagem violenta. Isso é normal, né? Eu não tento me apegar muito ao cargo, né? Como eu falei anteriormente, a vida, a gente passa pela vida, as coisas se transformam, às vezes mais rápido do que a gente imagina. Então eu tento sempre, né, estabelecer relações baseadas nas relações humanas, né? Na fraternidade, na igualdade, na liberdade que as pessoas têm que ter. Então eu tento sempre basear as minhas relações interpessoais nessa ideia, né? Quando alguém é contra as minhas ideias, eu sendo diretor, e alguém é contra as minhas ideias, eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Aqui na escola isso acontece bastante, né? Com os meus pares, aqui meus colegas de trabalho, mas democracia é isso, né? A gente expõe nossas ideias, as pessoas expõem as ideias delas, e a gente vai interagindo e procurando o melhor caminho. Então, o senhor está justificando que prefere que as pessoas, os alunos no caso, te vejam como um amigo e não como um diretor? Não, o que eu estou dizendo é assim, né? A gente não foge às nossas responsabilidades, né? A gente trabalha bastante, a gente assume as responsabilidades que são necessárias. Agora, jamais a gente vai tentar impor alguma coisa por conta do cargo que a gente ocupa. A gente tenta sempre dialogar e procurar o melhor caminho. Então, a ideia de impor, porque a gente tem um cargo superior, ela é muito enganosa. É sempre melhor a gente estar conversando, estar mostrando, e às vezes, muitas vezes, já fui convencido do contrário. Às vezes eu venho com uma ideia e sou convencido que uma outra ideia é melhor do que a minha, e não tem nenhum problema nisso. A gente vai adequando de acordo com o grupo, de acordo com o momento. Bom, quando o senhor vê que algum colega de trabalho não tem a mesma opinião que você literalmente só respeita ou o senhor bate, tipo, Faz um debate. debate? Essa é a gente que discute, né? Respeitar sempre, concordar às vezes. Então, a gente respeita que a pessoa tenha uma opinião diferente da gente, não tem problema nenhum nisso. A gente sempre está aberto ao diálogo, ao debate. Agora, muitas vezes a gente debate e a gente continua com a nossa ideia, que a nossa ideia é melhor, a gente respeita, mas muitas vezes a gente não concorda, né? Então, é assim que a gente tenta agir dia a dia, né? É próprio da democracia, né? A ideia a discussão de ideias é próprio da democracia, o debate é parte da democracia, da vida democrática. Quando a gente é obrigado a tomar uma decisão monocrática, a gente não foge, né? Eu, né, não fujo a essa responsabilidade,
mas sempre prefiro o viés da conversa, do debate, do esclarecimento, do convencimento. Muito obrigado pela participação, né? Participou aqui, aceitou vir conversar com a gente e debater um pouquinho. É isso, gente. Obrigado por assistir. É isso aí, pessoal. Um abraço para todos vocês e tamo junto.